Fala milionário, fala milionária, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Emerson Almeida por aqui do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Canal esse que você sabe que tem como propósito aí, né, contribuir para a evolução para o maior número possível de pessoas que estão percebendo que através das operações dos contratos futuros de milho na bolsa, um dos contratos de commodities mais negociado quando olha para essa direção da bolsa, quando vai fazer uma comparação em relação a será que tem liquidez? Será que eu consigo entrar comprando? Será que eu consigo entrar vendendo um contrato futuro de milho? E logo após que eu entro, será que eu consigo sair no mesmo dia? Será que é possível fazer operações de day trade nas operações de contrato futuro de milho da B3? Então você sabe que aqui no canal do YouTube do Na Bolsa com você, inclusive lá no Instagram, né, eu estou fazendo até aqui o story já, pessoal, eu sempre deixo aí o link, né, do canal do YouTube do Eu na Bolsa com você. Você clica, vem para o canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, chega até aqui. E aí, aqui agora, para o pessoal que está no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, eu vou dividir o estudo de hoje, né? Para o pessoal que está no Instagram e tem que clicar no link e vir para o nosso canal. E está muito interessante o estudo de hoje, que tem a participação do Nelson Teixeira e também do João Paulo Galvão. O João Paulo faz uma série de perguntas muito sincronizadas que, com muita certeza, é a dúvida de uma maioria de pessoas que está chegando, que já opera, de repente, é outro ativo, que ele escreveu um texto grande, eu até já tinha dado uma lida ali, eu percebi, eu falei, meu, ele opera outros ativos, como ele fala, mas está muito interessante. Então, você aqui no Instagram, clica no link Eu na Bolsa com você e vem saber aí o que a gente tem em relação aos nossos estudos, beleza? Então aqui no Instagram, até mais, e agora aqui seguimos no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, e eu quero então já começar, né, a trazer aqui a resposta em relação à interação do pessoal. A gente sempre pede para a galera, né, fala, olha, aqui por ser um canal com contribuição educativa, né, é muito importante que você, ao ser impactado de forma transformadora, leve esse conteúdo para outras pessoas. Isso aí faz parte dessa roda de crescimento, dessa roda de consistência, dessa roda de benefício, né, que tem que girar nesse sentido de evoluir para beneficiar o maior número possível de pessoas. E você vê aqui que tem a participação do Nelson e também a participação do João. Perceba aqui que o João faz várias perguntas, né, e são essas perguntas que eu vou responder a partir de agora. Então, já vou deixar o like lá nas perguntas, tanto do Nelson quanto do João, e também falar para você, está passando aqui agora no canal do YouTube, se inscreva, ative o sino de notificações, que assim que eu subo o estudo, você será prontamente informado pelo YouTube, beleza? O Nelson coloca assim, ó, boa tarde, Emerson, estou chegando agora por aqui com boas expectativas. Seja muito bem-vindo, Nelson. Certeza que você vai perceber que o nosso esforço, a nossa dedicação é para facilitar essa linguagem de um tema que é complexo, a gente entende essa situação, mas que é aí, né, com a tua colaboração, com a tua participação aí, fazer com que esse tema, esse assunto seja acessível para todas as pessoas que têm interesse em operar contrato futuro de milho, beleza? Obrigado pela tua participação. O João coloca da seguinte forma, João Paulo Galvão. Bom dia, Emerson. Tudo bem? Tudo ótimo, bacana. Ele fala assim, ó, tenho 3 dúvidas. Eu vou ler uma por uma, vou ler e já vou responder, tá beleza? Se for aí sincronizado, a gente também consegue sem problema nenhum. Então ele vem assim, ó, supondo que você esteja vendido, carregando a posição, seja até o dia 15 do 11, ou seja, a gente está falando, olha, você que está chegando agora aqui no canal do YouTube, do Eu na Bolsa com você, saiba que nós estamos operando, estamos estudando o contrato novembro e contrato janeiro. O contrato novembro termina no dia 16 do 11. Ele coloca ali o dia 15 porque é quando vence no dia 15, por ser feriado vai vencer dia 11, mas está tudo certo. Aí ele fala assim, ó, supondo que você está vendido carregando posição, vamos imaginar que chega no dia 11, ou mesmo pensando em sair antes do vencimento para ir para um contrato novo. E supondo que essa tendência de baixa do contrato de janeiro vá continuar. Então, o que ele está vendo? Ele está pensando assim, olha, eu estou com uma determinada posição no novembro, e ele está falando, olha, eu estou vendo que o janeiro está caindo, será que isso vai... Eu estou numa posição no novembro, provavelmente vendido no novembro, estou tomando isso como ideia, tá, João? Você está vendido no novembro, o preço está caindo, mas o janeiro você está vendo que está caindo mais.
O que acontece em relação a essa condição? E muito provavelmente vai ter aí alguma pergunta que você fala na frente sobre a relação desse comportamento, tá? Então é importante você entender essa situação. A gente está falando do contrato de novembro, o contrato de entre safra, e olha para o contrato de janeiro. O contrato de janeiro é o primeiro contrato do ano, né? Mas começa as atenções para a safra 22-23 em cima dos números, e também olhando o reflexo da comercialização do 22, do 21-22, né? E agora a gente vem 22-23, negociação da safra 22-23, olhando 21-22, mercado de milho 21-22 andou bem, o mercado, né, demandou movimentação de alta, o preço do milho vai atingir para cima de 100, e esses preços criam um histórico de referência para o mercado físico, tá? Isso é um ponto importante. Toda a estruturação de comportamento de preço lá atrás com o milho a 100 era uma atitude, era uma decisão, era uma atitude estratégica diferente que o player do mercado físico, que o produtor tomava em relação à expectativa do preço que está agora. Esse é um ponto que precisa ficar claro. Porém, o que acontece? Produtores sabem, eles têm esse entendimento de que as ferramentas do contrato futuro de milho na bolsa, ou seja, o contrato futuro de milho na bolsa, através dos seus preços, serve como instrumento, ou seja, serve como uma ferramenta para que ele possa proteger o seu preço. Vamos imaginar, né, e aí eu vou trazer de novo aqui para o cerne da tua pergunta aí. Vamos imaginar que você esteja com uma posição do novembro, né, e agora você está vendo que tem uma movimentação de venda no janeiro. Essa movimentação de venda no janeiro, você pergunta assim, né? Emerson, o janeiro era 92, veio para 91, veio para 90, veio para 89, está caindo. Será que dá tempo de vender ainda? Você tem que entender que o mercado que olha para o vencimento de janeiro é um comportamento dos players que estão se protegendo do preço do mercado físico. Ah, Emerson, mas será que tem alguém especulando na ponta de venda para o preço baixar? A gente tem percebido, através do método do fluxo do dinheiro, que tem chegado player novo e a todos os dias a gente tem reforçado. Olha, o vendedor, chance de ganhar mão é muito grande, chance do vendedor ganhar mão é muito grande, chance do vendedor ganhar mão é muito grande. A gente vem repetindo esse comportamento, através dos nossos estudos, pelo método do fluxo do dinheiro, tá bom? Então, aí ele fala assim, ó, será que eu espero uma volta, né? Aguardo voltar até um ponto interessante de venda e só depois entrar no janeiro? Isso é questão de estratégia, tá? Isso é questão de você ter um gerenciamento de risco, né? Tá olhando o mercado caindo, a galera fica meio, pô, será que eu vou vender? Será que eu estou vendendo no fundo? Aí você está vendendo janeiro no fundo, você tem que estar consciente disso, só que você não sabe se é de fato um fundo. Você tem como referência de um fundo um comportamento técnico de um preço anterior, por exemplo, quando a gente pega no janeiro, né, que ele estava ali segurando na região 88, acima do 89, né, a gente estava falando, olha, se perder essa região do 8940, pode vir a 8880. Perdeu, será que vendo 8940? Era fundo. Ah, perdeu 8880. Será que vendo? Ah, perdeu 8820. Será que vendo 8792 voltou a 8810? O que você precisa entender é não querer dominar o comportamento do tamanho de preço. Você precisa entender a contextualização que vem de forma exógena, ou seja, que vem de fora do mercado, que é o comportamento do mercado físico. Ah, mas eu preciso ser produtor? Não, você precisa estar aqui onde você está. No canal do YouTube Leão na Bolsa com você, participar do grupo Semeando Resultado, né? Se tornar aí aluno do método do fluxo do dinheiro, buscar conhecimento, porque o que eu estou trazendo aqui no vídeo é muito, né? Se eu for ficar falando, a gente faz aí 6 horas de conteúdo para falar sobre a operação de milho. Então, o que eu quero sintetizar para você aqui para que fique eficiente, tá beleza? Então, essa questão de você aguardar uma volta é um repique técnico, tá? Essa é a pergunta que eu não tenho como te responder, porque eu não sei tua aptidão para risco, se você executa o teu gerenciamento de risco, mas você pode, tecnicamente, dentro de uma teoria chamada teoria de Dow, topo, fundo, o mercado faz topo a 90, veio a 89, voltou a 89,50, tem que perder 89, voltou a 89, tem que perder 89, 88,50, voltou a 89, é assim fazer a escadinha para baixo, teoria de Dow, beleza? Então vamos lá. Aí você fala assim, ou entra mesmo no meio da tendência para continuar com essa posição vendida. Entenda uma coisa, o contrato de novembro está pertinente a uma estratégia. Entrar no janeiro é olhar para o vencimento de janeiro, tá? Não tem esse negócio de rolagem, esquece, tem spread, tem diferença de um vencimento para o outro. Você viu que o novembro ficou parado e o janeiro desgastou, né? Foi para o lado da ponta da baixa, né? Então, a gente está olhando essa condição aí, beleza?
ou entra mesmo na tendência para continuar? Já falei que está atrelada à condição do gerenciamento de risco. A tua segunda pergunta é, em alguns produtos que eu opero, eu olho para o volume e opero quem tem maior volume. Essa é uma condição clássica, tá? Você operar dentro de uma movimentação de alta com maior volume, a tendência técnica, ou seja, a indicação técnica é de compra. Agora vem uma sacada para você. Tá certo como você faz, pelo menos a priori, o que todas as escolas ensinam. Porém, quando eu descobri o método fluxo do dinheiro e venho implementando melhoras com frequência, porque isso é dia a dia, né, diário, a gente tem a seguinte, aí você fala assim, ó, mas geralmente essa comparação é feita entre 2 meses apenas, ou seja, muito provavelmente, perceba só, muito provavelmente você opera um ativo, né, um ativo que tem rolagem, pode ser um mini índice ou mini dólar, você opera esse ativo onde você identifica os players, se você acompanha a posição dos players, se você acompanha, a maioria, 99,99% das pessoas que operam contrato futuro, que se posicionam, que já é uma exceção, que se posicionam, acompanham a condição aí em relação à importância do volume sobre o posicionamento dos players. Aí é a virada de chave, tá? Então o que a gente faz é, esse volume que fez, por exemplo, vou pegar o caso real de janeiro, já vou dividir na tela com você aí, tá? Se a gente pegar o comportamento de janeiro com volume mais baixo, você vai ver que a expectativa de gerar tendência de baixa técnica é maior, mas aonde que eu tenho a segurança é pelo fluxo do dinheiro, tá beleza? No milho eu vejo que pode operar contratos bem mais à frente. Vocês operam sempre de maior volume também? Sempre de maior volume, tá? Então você percebe que o janeiro hoje já superou, tá? Você já percebe, eu vou constatar aqui só pra gente... 205 milhões no janeiro e 205 milhões no novembro, no CCMX 22, e 232 milhões no CCM, a gente já está falando no CCMF 23. Então tá com volume maior, você vai ver isso, eu já vou dividir aí com você a tela, tá bom? Então, você vai entender essa condição sobre o ciclo das commodities. A gente está falando, olha, a safra 23, né, já vem aí sob expectativa de 114 milhões de toneladas, tem expectativa de um novo player na ponta de compra, será que isso reflete no janeiro? O dólar está pressionando, reflete no janeiro, que fecha a janela de exportação. Então são coisas que, mas pô, é muita coisa para mim saber do milho. Não, um especialista precisa conhecer todos os detalhes, né, do produto que ele está ali, ou seja, do contrato que ele está envolvido no operacional. Como eu faço para fazer parte do grupo do Telegram e também estudar junto com vocês. Obrigado pelo vídeo, tem me ajudado bastante a compreender o comportamento do milho. Um abraço, pô, que bacana. Esse final aí me deixa muito contente. Obrigado, João. Cara, o nosso grupo Semeando Resultado nesse momento está fechado, né, um grupo de assinantes, a gente abre isso. A vez que a gente abriu para o pessoal se tornar assinante foi em julho ou agosto. Depois a gente deu um tempo, porque o milho também ficou numa condição um pouco mais lateral, um pouco mais difícil de ser operado também, não é fácil, não. A gente não trabalha com a facilidade do milho ou com a dificuldade dele. A gente trabalha desenvolvendo uma metodologia que nos permite ser consistente fazendo operação de contrato futuro de milho, beleza? Então, respondidas as perguntas aí, muito boas perguntas, obrigado, João. Importante a participação do João, do Nelson, obrigado aí pela participação de vocês. Então agora aqui eu vou já entrando aqui no contrato de novembro, né? A gente tem falado isso aqui, olha, tem ausência de player, o mercado tenta buscar 85,20, a gente estava falando lá no novembro, tem um tempo, olha, abaixo de 85,90, 86, forçou, né? Tem o 85,20 para fazer. Ontem ele fez aqui essa região, deixa eu trazer esse cara aqui, para a gente poder ter o detalhamento aqui, ó. Ontem ele fez região de 85,40, hoje nem próximo do 85,40, ficou no 85, acho que ele veio aqui, não, então, mínima dele foi 85,61, né, e fechou lá no 85,85, você veja, deixaram o novembro de lado, né, que está encontrando com o indicador Exalc, que a gente fala isso dentro do nosso grupo Semana do Resultado, e os caras foram lá para o novembro, então, foram para o janeiro. Novembro segue com os mesmos números, indico para você, para que a gente possa ganhar tempo aqui, você voltar no nosso estudo de ontem e aí já ter os números aí, caso você esteja operando o vencimento de novembro. Agora a gente vai aqui para o janeiro 23, CCMF 23.
Eu já chamei o gráfico diário, porque a gente estava há um bom tempo técnico, de 94 a 90,50, a gente perde essa região aqui 90, 91, 90, 50, 91, aqui abriu, né, a grande porteira, a gente pode dizer assim, né, o grande momento em que os players entram na ponta vendida foi a partir desse nível, e eles vêm sustentando a ponta vendida, né, novos participantes vêm sustentando a ponta vendida. Quem são esses novos participantes? Eu tenho como a premissa a eficiência e a necessidade do contrato, que é permitir que o produtor, nesse momento, esteja se protegendo de queda de preço. Tá? Então, aí se o produtor agora, nesse momento, está olhando, olha, mas eu estou vendo que o preço do milho no físico está muito barato e pode vir a subir. Eu respeito a tua condição, respeito o teu posicionamento, e aí você poderia até especular uma direção de compra aqui na bolsa, mas entenda que se você é produtor e está comprado, você está especulando, né? Então precisa ficar isso claro. E aí aqui, quando a gente olha para o gráfico diário, no milho 23, perceba que aqui foi a grande briga, né? E aí vem crescente o volume. Então eu vou deixar isso aqui separado para você. Isso aqui a gente divide muito mais com alunos, com o pessoal de mentoria, isso aqui é uma preciosidade, né? Nesse momento, dividir esse estudo, isso se torna precioso. Tem pessoas que para dividir, né, esse tipo de informação aqui, cobra alguns reais aí, viu? Alguns R$ 1.000 os caras cobram aí, viu? Então, ó, aqui a gente segue dentro de uma condição de respeito desse movimento e dizendo, cara, do tamanho que fechou aqui, nós vamos investigar para ver se tem vendedor novo ou não, né? E aí o fluxo do dinheiro faz a diferença, porque no quesito técnico vai de encontro, né? Vai de encontro com o que o João falou lá. Emerson, se você está olhando para o gráfico, né, de janeiro e o preço está caindo e o volume está aumentando, eu posso entrar no meio do caminho? Veja, eu tenho dois parâmetros técnicos, entendo que ele está afastado, mas também tenho a leitura de continuidade. Tenho gerenciamento de risco para vender aqui? Posso vender dentro do gerenciamento de risco? Cara, se eu vender e der tudo certo, 87,40, 88,40 que estava hoje quando a gente aceitou o risco, 88,40, 88,50 quando a gente aceitou o risco da venda, para vir aonde? 87,40, estamos correndo o risco de R$ 1. Isso é realidade. Se der certo, vem para R$ 1 de ganho. Quando bater R$ 1, posso estender? Você vai olhar, ver se isso aqui está continuando, ver se está tendo volume ou se não, ou se foi zeragem de quem estava comprado. Só toda essa dica aí, todo esse parâmetro, né, que eu dou aqui como dica mais aprofunda a nível de estratégia, a nível de método, quando a gente fala do fluxo do dinheiro. Então aqui eu não vou nesse momento, né? Nesse momento eu não vou aprofundar, eu vou parar aqui com a possibilidade. Mas se perder amanhã, não tem problema, se o milho continuar caindo, está tudo certo, a gente vai ficar, o nosso estudo está apontando para essa possibilidade e nós vamos ficar rastreando e monitorando. Só que antes, para finalizar, antes de passar os números para vocês, está vendo que isso aqui é um gráfico diário. Eu vou passar um tempo mais curto, que é o de 20 minutos, que é no janeiro, para você entender que a gente está olhando os números com fechamento 88,10, a gente só tem abaixo 87,50 e 87,05. Você viu que lá no gráfico diário a gente fala em próximo do 87,39, está lá, né? Então no gráfico diário. E aí aqui, ó, trazendo o gráfico intradiário, ele está falando assim, olha, aqui no gráfico intradiário, ele tem possibilidade de vir trabalhar no 87,50. Depois disso, 87,02, 87,05. São os dois números que a gente tem na ponta da baixa, 87,50 e 87,05. Aí a gente vai avaliar a venda do 88,40 para ver se dá para fechar a mão aí já, tá bom? Então, aqui segue desse jeito aqui, comportamento do mês de janeiro. Só para fechar, um chave de ouro aí mesmo, para te entregar o melhor do conteúdo sobre estudo de comportamento de preço futuro de contrato de milho, né? Eu quero dividir com você esse cara aqui, ó, CCM Full, aqui, ó, CCM Full e o gráfico diário. Isso aqui é para que você possa entender que o milho ele tem um estudo contínuo de todos os preços, só que aí o que acontece? Ele não considera o preço especificamente daquele mês. Como, por exemplo, você está vendo agora aqui, ó, que eu estou olhando o contrato 8585, que é o contrato de novembro. Mas, hora que acabar o novembro, esse estudo vai fazer validação para janeiro. Emerson, mas janeiro está 88,10. Então eu olho para cá, ó, 88,10. O janeiro está aqui, ó, com esse tipo de comportamento, tá?
com esse tipo de comportamento aqui, ó, como se tivesse batido, né, numa região um pouco mais embaixo, né, e agora tem que tentar voltar aqui para essa região. Não pode perder, né, essa faixa de 88,60. Ah, mas já perdeu, agora está aqui. Então ele está vendo para disputar essa condição no janeiro, tá? Janeiro está querendo vir trabalhar com essas faixas de preço aqui. Ah, Emerson, mas você está dizendo que o janeiro pode vir até 85,30? Perfeitamente. Perfeitamente. Antes disso, ele precisa perder 87,50, 87,05. Perceba que eu estou pegando aqui um gráfico diário. É muita responsabilidade querer antecipar que o vencimento de janeiro vem para 85, por isso aqui não é recomendação de venda nem de compra. Aqui o nosso intuito não é esse, é estudar com você para você desenvolver a linha de raciocínio entre leitura técnica, comportamento de mercado físico e gerenciamento de risco, beleza? Então, papel e caneta na mão para mim fechar olhando para você aí. Vencimento de janeiro F23, CCM F23, fechou 88,10. Emerson, para baixo, 87,50, 87,05. Vou parar aí. Para cima, Emerson, para o comprador pegar a mão aí, dar um contra-ataque, como você fala, é possível, mas cadê? Até agora não está vindo. A gente foi na compra hoje, estopou, virou a mão para venda. Se você tem liberdade para ir para fazer o operacional que a tua estratégia suporta dentro do gerenciamento de risco, tá bom? Então 88,20, 88,80, 89,40, né? O mercado hoje faz máximo 89,36. Nós estávamos esperando aí para o lado dos compradores ver se o preço passava 89,40, 89,36, não passou. Quando bateu nessa região, o nosso método falou, olha, eu estou falando que a venda está prevalecendo. Se perdeu 87,10, tchau, obrigado. O mercado perdeu, veio fazer 87,10, 88, 87, 90. Emerson, mas é só 30 centavos. Mas é a movimentação que faz com que o vendido receba ajuste e o comprado paga. Está tudo certo. Se você tem gerenciamento de risco, se você tem esse entendimento, vamos para frente, porque aqui no canal do YouTube do Eu na Bolsa com você, a gente tem o propósito de trazer sempre o conhecimento de alto nível. Muito obrigado. Eu na Bolsa com você. Juntos investindo cada vez melhor.